Boa noite, Érica. A gente vai estar apresentando o trabalho de ciências biológicas referente ao ciclo das células. Os integrantes são André Luiz, Yasmin Monteiro, Guilherme de Mello, Luana Lara, Jéssica Maria, Mariana Stephanie, Thiago Henrique e Eliseu Fernandes. Bom, o ciclo celular é definido como a sequência de acontecimentos que levam ao crescimento e à divisão da célula, de forma contínua e repetitiva. Considera-se assim que o ciclo celular compreende-se a mitose e ao tempo que decorre entre duas mitoses, a intérfase. De modo geral, todas as células elas possuem um ciclo, onde elas nascem, crescem e se desenvolvem, depois se reproduzem e, por fim, elas morrem. Com isso, todo esse processo se inicia aqui na mitose, nessa faixa amarela aqui, onde vai ocorrer a divisão celular, onde a mãe vai originar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, ou seja, as células filhas são idênticas à mãe. Aqui nessa fase em azul, que é a fase G1, ocorre o processo de desenvolvimento e crescimento da célula, onde vai acontecer um grande número de sínteses de proteínas sucessivas. Então, a fase G1 é caracterizada por ter uma síntese de proteínas muito elevada, a maior de todo o ciclo. E também, em alguns casos, algumas células, como as dos neurônios e as células do músculo esquelético, ficam estacionadas aqui nessa fase G1, também chamada de G0, pois elas não possuem uma multiplicação efetiva. Aqui nesse outro slide, a gente pode ver que logo depois vem a fase S, que é caracterizada como intérfase. Essa fase vai ocorrer a síntese de DNA e a multiplicação desse DNA, que será necessário para que ocorra a fase G2 e, consequentemente, a mitose. Porque na fase G2, há a fase de preparação dessa célula para a mitose, que é onde vai ocorrer o aumento do citoplasma, a preparação das membranas celulares. Também vai ocorrer uma pequena síntese de proteína, considerável, porém não tão grande como a fase G1. E, por fim, esse ciclo vai continuar até a mitose, onde vai ocorrer toda a iniciação do ciclo do mesmo jeito, pois na mitose ocorre novamente a divisão e com isso vai ocorrer novamente as fases G1, S e G2. Bom, dando início, vou falar um pouco da proteína P53, a qual o Guilherme já falou da fase G1, que é a fase inicial. A proteína P53, ela age nessa fase, sendo a guardiã do nosso genoma. Ela vai agir no funcionamento e a transcrição da célula, estando envolvida na correção de danos do DNA da célula. Funções do gene P53. O gene P53 codifica uma proteína capaz de interromper o processo de divisão celular, enquanto o sistema de reparo de DNA, sistema que verifica se o material genético que deverá ser copiado está adequado ou contém erros, faz a checagem do DNA lesado. O P53 garante que o processo de divisão celular pare, impedindo que o DNA danificado seja transmitido às células filhas e colocando em um programa de morte celular, suicídio. Enquanto ocorre essa checagem, o P53 elimina uma célula com potencial para se transformar em tumoral. Ela funciona como guardião do genoma, uma vez que o tumor é gerado a partir da multiplicação desordenada da célula. Tumor benigno. As neoplásias benignas ou tumores benignos têm seu crescimento de forma organizada, geralmente lento, expansivo e apresentam limites bem nítidos. Apesar de não invadirem os tecidos vizinhos, podem comprimir os órgãos e tecidos adjacentes. O lipoma, que tem origem no tecido gorduroso, o mioma, que tem origem no tecido muscular liso, e o adenoma, tumor benigno das glândulas, são exemplos de tumores benignos. Aqui do lado a gente pode ver a imagem deles organizadinhos, que é o tumor benigno.
Tumor maligno. Os tumores conhecidos por serem malignos se manifestam de uma forma mais grave, porque ele tem características marcantes e uma delas é que ele é composto por células com desenvolvimento imperfeito e fora do normal. O crescimento desse tumor é rápido, porque ele faz com que aconteça mitoses desreguladas, tanto em quantidade como em composição. E isso ocorre pela condição de autonomia que elas adquirem no desenvolvimento desregulado. E tem a capacidade de acabar penetrando em outras camadas e chegar em outras partes do organismo, ou conhecida como metástase, e assim dificultam mais ainda o tratamento e podendo gerar situações mais graves. Ao lado, a gente pode ver o tumor maligno e como ele se desenvolve, e é isso. A quimioterapia é o tratamento de doenças por meio de substâncias que afetam o funcionamento celular. Os remédios utilizados no tratamento de câncer são chamados de agentes quimioterápicos, que podem ser ingeridos ou administrados por veias, artérias e músculos. O protocolo de quimioterapia é o termo utilizado para se definir as propostas de tratamento. Os efeitos colaterais podem variar, de acordo com o medicamento que foi utilizado. Sendo assim, os efeitos são bem previsíveis, alterando apenas sua intensidade em cada pessoa. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre um outro tipo de tratamento do câncer, que é a radioterapia. A radioterapia é um tratamento que se utiliza radiações ionizantes, como o raio-x, por exemplo, e é um tipo de energia para destruir as células do tumor ou impedir que elas se multipliquem. Essas radiações não são visíveis e o paciente não sente nada durante a sua aplicação. Os benefícios da radioterapia é que o tumor pode desaparecer e a doença ficar controlada, ou até mesmo o paciente ser curado. É um tratamento usado na maioria dos pacientes com câncer e o resultado costuma ser muito positivo. Caso não ocorra a cura, a radioterapia pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida, já que as aplicações diminuem o tamanho do tumor, alivia a pressão, reduz a hemorragia, então proporciona um certo alívio a esse paciente. Em alguns casos, a radioterapia pode ser usada em conjunto com a quimioterapia, mas isso vai depender do tumor e da escolha do tratamento correto. Durante o tratamento oncológico, podem surgir alguns efeitos colaterais, por isso é muito importante que uma vez por semana o paciente realize uma consulta de revisão com o seu médico e também com a equipe de enfermagem. A radioterapia ela é feita por sessões. Existem um número de aplicações corretas que pode variar de acordo com a extensão e a localização do tumor. E as aplicações elas podem ser feitas de duas formas. A primeira forma é a radioterapia externa, também conhecida como teleterapia. A radioterapia externa é conhecida por ser uma radiação emitida por um aparelho que fica afastado do paciente, direcionado ao local a ser tratado com o paciente deitado. São feitas algumas marcações no local para que os técnicos de radioterapia posicionem o paciente corretamente e as aplicações normalmente são diárias. Existe também a branquiterapia, que é feita através de aplicadores que são colocados pelo médico diretamente em contato com o local a ser tratado, e a fonte de radiação ela sai do aparelho, percorre os catéteres que estão ligados aos aplicadores e irradia próximo à área a ser tratada. Depois, essa fonte de energia ela retorna, fazendo o mesmo trajeto anterior, e esse tratamento geralmente é feito na região pélvica uma vez por semana, durante 3 semanas. A radioterapia, ela possui algumas etapas. A primeira etapa é a consulta médica, no qual o médico radio-oncologista ele examina o paciente, faz uma série de perguntas, pede alguns exames e aí depois ele define o tipo de tratamento e o tempo. Na segunda etapa, é feita uma programação do tratamento. É utilizado um aparelho chamado simulador, que ajuda a delimitar a área a ser tratada. Normalmente é feita uma marcação na pele, com uma tinta vermelha, ou também pode ser usado algum molde plástico para definir ali o espaço para ser tratado. A terceira etapa é chamada de física médica, onde a ficha da programação é encaminhada para essa sala física médica
e são feitos alguns cálculos para assegurar que a dose aplicada será igual ao que foi prescrito. Na quarta etapa, ocorrem as aplicações. Nessa parte, o paciente já recebeu um cartão contendo o local, o nome do aparelho, qual o tipo de tratamento, o nome do médico, o dia, o horário da aplicação. E aí o paciente entrega esse cartão para o técnico de radioterapia e aí são feitas as aplicações. Durante a aplicação, o paciente ele fica sozinho na sala, posicionado na mesa de tratamento. O técnico responsável ele vai estar na sala de comando, observando tudo através de um monitor. E após o paciente ser posicionado pelo técnico, ele deverá ficar imóvel para que a radiação não ultrapasse os limites de onde foi demarcado. Já na branquiterapia, existem também algumas outras etapas. A primeira etapa é a consulta médica, a segunda etapa é a consulta de enfermagem, a terceira etapa é a consulta com anestesista, caso seja precisado de sedação, e a quarta etapa é o planejamento e o procedimento do tratamento. Bom, esse foi o nosso trabalho, eu espero que tenha gostado. Muito obrigada pela atenção.